Eu quero conversar com os irmãos sobre a palavra de Deus. Como é bom a gente conversar sobre essa palavra que é viva, que é eficaz, e essa palavra que é fundamento, que é base, é o livro da Igreja de Cristo. E por isso nós temos muita alegria de abrir a palavra de Deus. E eu quero, irmãos, abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Se você puder acessar a palavra de Deus neste momento, segunda carta de Pedro. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. É uma porção da palavra de Deus que eu gostaria de expor para os irmãos. A gente fala, nós temos falado pouco sobre a volta de Jesus. É um tema que não é mais recorrente. É um tema que se fala pouco na igreja hoje. E Deus colocou no meu coração esse texto, incomodou esse texto, e eu quero trazer para os irmãos, expor para os irmãos, nós estudarmos juntos essa porção da palavra de Deus. Olha o que diz Pedro. Atentem para isso, irmãos. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém? Que texto belíssimo. Eu quero orar com você. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nós lemos a Tua palavra, e o que a gente deseja é que esta palavra tenha ressonância profunda no nosso coração nesta manhã.
abre o nosso coração e permite, Senhor, que a palavra lida e explicada, ela tenha espaço, guarida em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pedro escreve sua segunda carta, o texto diz isso, e provavelmente na década de 60, 65, 66, os especialistas dizem que por essa data Pedro escreveu essa segunda carta, e ele escreveu às igrejas localizadas na região da atual Turquia. Se você for no mapa, está lá a Turquia, um país que esteve em evidência há algum tempo. E Paulo escreve, então, às igrejas, no ponto, lá no capítulo 1 diz isso, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, cidades da atual Turquia. Qual é o assunto em pauta? A volta de Jesus. E é interessante porque a volta de Jesus é um tema recorrente, aliás, bastante recorrente na palavra de Deus. Dá para perceber, irmãos, claramente uma preocupação de Pedro, na sua primeira carta, na sua segunda, uma preocupação de Paulo, aquilo que Jesus tinha dito. Eles falam exatamente daquilo que Jesus deixou muito claro. Aliás, eu quero falar sobre o tema, o fim que ainda não veio. É o tema, o fim que ainda não veio. E nesse período, irmãos, em que Pedro escreve essa carta, a igreja passa por muitas dificuldades. É um tempo difícil para a igreja. Na verdade, é bom dizer que a igreja não viveu todo o tempo em perigo, mas essa é a primeira grande perseguição que a igreja sofre. A primeira adversidade que eu vejo aqui, irmãos, é a pressão política e religiosa. A igreja vive agora, e saibam disso, na década de 60, a primeira grande perseguição. Sabe por quê, irmãos? No ano de 64 depois de Cristo, Roma foi incendiada. Sabe quem era o imperador desde 58? Nero, o violento Nero. E ele coloca na conta dos cristãos. É a primeira grande perseguição no Império Romano, que recebia qualquer religião, muito bem, mas agora Nero, e dizem que foi Nero que incendiou, e ele colocou na conta dos cristãos. Depois, irmãos, a expectativa, isso aqui é muito importante, equivocada sobre o retorno de Jesus. A euforia interessante dos primeiros anos, como igreja, como cristãos, deu lugar a um certo desânimo, perseguição, Jesus não volta. Agora a gente percebe, e os estudiosos dizem que a igreja começou a entrar numa descendente, desânimo, apatia, a expectativa de ver os céus se abrirem, e Jesus descendo em glória. Não, esses fatos não aconteceram. Ou seja, a história continuou seu curso natural, sem mudanças. Vocês vão perceber que não por acaso Pedro enfatiza aqui o propósito desta carta. Qual é o propósito? Olha o que ele diz aqui no versículo 1.
Veja na sua Bíblia, despertar, olha o propósito, com estas lembranças, a sua mente sincera para que vocês se recordem. Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês se lembrem, vocês não percam isso de vista, que o Senhor vai voltar. Perder isso é um problema para a igreja. E cabe a nós, apóstolos, reafirmar sempre para a igreja. O tema, irmãos, volta de Jesus é tão relevante para a fé cristã, é tão relevante que não podemos esquecer de forma alguma. E a mente dos cristãos nesse tempo aqui deu uma adormecida. Eu acho que nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos meio adormecidos em relação à volta de Cristo. Não é verdade? A gente fala pouco, nós falamos pouco, nós pastores falamos pouco. Eu me lembro que uma vez eu preguei aqui, a irmã Ana disse para mim, me procurou e disse, pastor, que bom que o senhor pregou. Eu estava com vontade de ouvir sobre a volta de Jesus, há muito tempo eu não ouço. Eu me lembrei disso preparando esse sermão. Porque, irmãos, relembrar, ficar firme é um antídoto eficaz contra doutrinas falsas. O fim que ainda não veio. Eu quero dizer 3 coisas para a igreja. Creio que vai estar aqui, a gente preparou. O fim que ainda não veio. Irmãos, em primeiro lugar, tem se tornado, o fim que ainda não veio, tem se tornado estímulo para algumas vozes perturbadoras. Eu diria desestabilizadoras. Olha o versículo, irmãos, 3 e 4. Antes de tudo, Pedro dizendo à igreja, ele está escrevendo às igrejas da Turquia. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Irmãos, tudo indica que as igrejas estavam sendo massacradas, dizendo, vocês pregam, e creio que a igreja pregava a iminente volta de Jesus, e como Jesus não veio para aquela geração, o massacre, as vozes perturbadoras foram muito grandes, fortes. As igrejas estavam sendo massacradas por gente escarnecedora, que perguntavam num tom de zombaria, o que houve com a promessa da sua vinda? Vocês podem imaginar o mundo perguntando para vocês o que é que houve? 2000 anos, Jesus não voltou. E Pedro, irmãos, responde. Eu gosto da resposta de Pedro. Ele entende, ele olha para as pessoas que estão dizendo isso. Ele entende que tais pessoas deviam ser ignoradas. Ele dá 2 razões. Ele diz assim, primeiro, pelo caráter duvidoso. Esse pessoal que está zombando da igreja tem um caráter duvidoso. É aquele caráter marcado pela perversão. Diz aqui o texto, a palavra aqui é epitomia, gente que dá vazão ao seu desejo, é gente que diz, vale mais o meu desejo, o meu eu vale mais do que qualquer coisa, eu vivo em função do meu eu, faço aquilo que eu quero, aquilo que me dá vontade. Isso é gente que zomba, mas o caráter é duvidoso. Depois ele diz também esse caráter marcado pelo ceticismo, que colocam em dúvida
as promessas de Deus. Eles dizem: vocês falam desse tema há 40 anos, vocês têm anunciado isso, e tudo continua a mesma coisa. Versículo 4, na parte B, diz isso. Não muda nada. Mas, irmãos, ele diz que tais pessoas também são pouco recomendáveis pelas ações, nada, mas nada mesmo recomendáveis. Olha o versículo aqui, irmãos, que diz assim, versículo 5, eles agiam deliberadamente. A palavra aqui é assim, intencionalmente. Eles agem intencionalmente, deliberadamente. Afinal, sabiam que a terra foi formada, os céus e a terra foram formados por Deus. E Pedro diz aqui: e a terra foi formada por Deus e atingida por um grande dilúvio, pela palavra de Deus, pela ação de Deus. Aliás, há umas 2 semanas atrás, eu estava assistindo a Discovery. Eu gosto muito da Discovery, né? Então, eu e a Marlene, às vezes, a gente briga em casa porque eu gosto da Discovery. Aí ela gosta de outra, né, de outras partes. Mas a Discovery é muito legal. Mas não tem briga, não. Podem ficar tranquilos. Mas a Discovery é muito legal. Esses dias, eu vi uma reportagem lá no Peru. Alguns cientistas estavam lá estudando, gente especialista em culturas antigas, e um grupo conversando disseram assim: nós estamos descobrindo, eu achei isso fantástico, estamos descobrindo que houve um povo aqui, muitos anos, séculos antes dos Incas, mas lá atrás, 4.500 anos lá atrás. E sabe o que eles falaram, irmãos? Eu fiquei impressionado e gostando do que eles disseram. Não que eu precise, e é bom dizer isso, que eu precise disso para afirmar a minha fé. A minha fé é independente disso. Mas é gostoso ouvir. E eles disseram assim: aqui existe claramente, para a gente, nós que somos estudiosos, a noção de que o dilúvio atingiu também a América. Eu disse: caramba, que legal. Repito isso, não que eu precise disso para que a minha fé seja firmada, ou sustentar a minha fé não precisa desses dados. Mas como cristão e como gente que gosta da palavra de Deus, eu entendo que isso é muito gostoso ouvir isso. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo assim: olha, vocês sabem, vocês estão agindo deliberadamente, intencionalmente. Mas ele está dizendo: a terra foi destruída pela palavra de Deus, por água, pelo dilúvio. Irmãos, a palavra de Deus tem poder para construir, quanto para destruir. Se a palavra de Deus tem poder para desconstruir e fazer tudo novo. E Pedro está dizendo: agora os céus e a terra, pela palavra, vão ser destruídos pelo fogo. Percebem, irmãos? Então, a igreja estava vivendo esse tempo difícil, massacrada pelas pessoas sem caráter, de caráter duvidoso, dizendo: onde está o Senhor? Porque Jesus não veio para a primeira geração. Mas, irmãos, o fim que ainda não veio, pode sim, a priori, gravem isso, parecer atraso de Deus. Pode ou não pode? Gente, são 2000 anos.
A primeira geração esperou a volta iminente de Jesus. A segunda geração esperou. Eu ouço a volta de Jesus desde criança. Jesus não veio. Então, a priori, preste atenção nisso, a priori, parece que há um atraso de Deus, sim. E numa perspectiva meramente humana, vejam bem, numa perspectiva meramente humana, a ideia do atraso parece bem razoável. Mas nessa altura vale a pena a gente perguntar aqui, por que Jesus não veio? Vale a pena a gente conversar sobre isso, por que Jesus não veio ainda? Irmãos, há um grupo que diz assim, o fim não veio porque ele não virá. Há um grupo que fala isso. Alguns teólogos liberais dizem isso, olha, ele não veio porque ele nunca vai vir. Essa ideia da volta de Jesus é um equívoco. Ele não vai voltar. O negócio é construir a sua vida na perspectiva do aqui e agora. Façam tudo o que der na cabeça de vocês. Construam, vivam bem. Porque Jesus não vai voltar. Essa é uma ideia. A segunda ideia, irmãos, alguns dizem assim, não, ele vai voltar, mas há um atraso. Há de fato um atraso de Deus. O outro grupo diz assim, não, ele vai vir, mas há um atraso, alguma coisa aconteceu, ou está acontecendo para Jesus não vir. E alguns textos, irmãos, é verdade, deixam transparecer que a volta de Jesus seria um evento iminente mesmo. Por exemplo, na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus diz assim, olha o que ele diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Isso há 2000 anos atrás, o dia está próximo. E o versículo 37 vai dizer, aquele que vem virá e não demorará. Os pais da igreja, eu tive o cuidado de ler alguns pais da igreja, e eles tinham uma expectativa também da volta iminente de Jesus, mas ele não veio. E esse grupo diz assim, ele não veio porque há um atraso, de fato. Irmãos, eu quero parar aqui para dizer algo aos irmãos. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, leia esse texto. Jesus está falando que ninguém sabe o dia. Ele diz claramente, ninguém sabe o dia. Ele vai dizer assim, olha, Jesus vai voltar num tempo em que ninguém sabe, quando ninguém espera. E ele vai dizer mais, é como ladrão, ele não diz o dia que vai chegar. E ele faz uma exposição exatamente da demora da vida de Jesus, do tempo que ninguém sabe. E diz mais, aí Jesus conta um conto que eu achei muito interessante. Ele diz que há dois servos, um bom, um servo fiel e um servo infiel. Um servo bom e um servo mau. Ele diz que o servo fiel, ele cuida das coisas ou da casa do seu senhor, ele alimenta os que trabalham na casa. Ele não está preocupado com o dia que o Senhor vai voltar, ele cumpre a sua missão de cuidar da casa. Mas o servo infiel, ele diz para si mesmo, é Jesus contando isso, irmãos. Ele diz para si mesmo, meu Senhor está demorando.
Uma vez eu preguei aqui sobre esse tema, meu Senhor está demorando. Meu Senhor está demorando. Esse é o servo infiel. E sabe qual o perigo dessa ideia entrar no nosso coração? Jesus mesmo está dizendo há 2000 anos atrás. Sabe o que Jesus diz, irmãos? Quando essa ideia entra no seu coração e na sua mente, é que a gente perde, é a possibilidade de perder a fraternidade. Meu Senhor está demorando, então comece a bater em seus conservos. Haja com violência. Jesus, o Senhor, eu acho que Ele está demorando, não sei se Ele vai vir, não sei por que Ele está atrasado, então comece a bater em seus conservos. Haja com violência. Irmãos, é deixar escapar a afetividade, dar lugar à agressividade. Irmãos, quem não espera a volta de Jesus pode viver essa realidade, até dentro da igreja. A gente pode ser agressivo no seio da igreja. Eu estou aqui, eu vejo a igreja como uma sociedade, como um encontro de pessoas, mas eu não tenho esse temor, essa expectativa não passa no meu coração. Então eu ajo contra o irmão, contra a irmã, contra aquela família, eu ajo forte, bato de frente. É uma banalização da agressividade. Irmãos, parece que a gente está vivendo isso. Eu fiquei e não poderia deixar, e acho que todo crente deveria ficar muito chateado com o que aconteceu com o congolês aqui no Brasil. Aquilo não se faz com ninguém, nem com inimigo. Não tem como bater numa pessoa e com violência bater até a pessoa e vários homens. Que coisa agressiva, irmãos. Isso no coração do Rio de Janeiro, no bairro mais rico do Rio de Janeiro. E o Durval? Não é o nosso Durval aqui não, mas é o Durval que o cara entra no seu condomínio e o vizinho dele atira 3 vezes. Você concorda com isso? Mas parece que a gente não sente muito isso não, irmãos. Eu vou dizer aqui e quero dizer isso. Eu não vi uma... Aliás, eu estava me recriminando e estou me recriminando. Eu deveria ir à passeata para dizer que eu não concordo. Mas a gente disse, isso não é problema nosso. Irmãos, Jesus disse isso. Jesus é maravilhoso. Ele disse, se vocês são servos que não esperam a volta do Senhor, vocês perdem a fraternidade. Mas mais do que isso, irmãos, fala de entrega. Jesus fala isso, olha, meu Senhor está demorando, e então comece a comer e beber com os beberrões. Versículo 48, 49 de Mateus 24. É entregar-se à frouxidão moral. Uma vida sem esperança não tem compromisso com santidade. Irmãos, vive para si mesmo. E vive para satisfazer os desejos da carne. Meu Senhor demora. Não deixe que essa voz entre no seu coração, irmãos, e encontre lugar no seu coração. Amém? Isso não pode estar no nosso coração. Se isso tiver no coração da igreja, irmãos, isso aqui vira um campo de batalha. Agora, como pensa Pedro? Pedro não está com aqueles que dizem que Jesus não vai vir. Aquele grupo que diz, não, isso é historinha da carochinha. Pedro não está com esse grupo que diz ele está atrasado.
Pedro vai dizer uma outra coisa, ele vai dizer: não há nenhum atraso de Deus. E ele diz, dá 3 razões por que não há atraso de Deus. Primeiro, Deus não marcou data. Deus marcou data? Não. Se não marcou data, não tem atraso. Ele vai nessa direção. Deus não disse quando ele viria, pelo contrário, ele disse: ninguém sabe. Então a primeira resposta de Pedro é esta: Deus não marcou nenhuma data e por isso não está atrasado. Ele diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Versículo 10, na parte A. Jesus disse lá em Lucas, aliás, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas dizem sobre isso. Lucas diz assim: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. É imprevisível. Pedro diz: olha, é imprevisível. Por outro lado, é previsível sobre o que vai acontecer. Pedro disse: mas o que vai acontecer, eu posso dizer para vocês. E aqui eu posso perceber que será uma volta pessoal, física, súbita, e uma volta gloriosa. Jesus vai entrar na história. Você pode imaginar, diz que todo olho verá. É um negócio... será um negócio maravilhoso para alguns, mas triste aqueles que não acreditam na volta de Jesus. Será um dia terrível. Será também um dia terrível para os que não esperam a volta do Senhor. E ele vai dizer: os céus desaparecerão com um grande estrondo. Ele está dizendo aqui. Os elementos que alguns acham que são os astros, a lua e as estrelas, serão desfeitos pelo calor. E ele fala que a terra, é Pedro que está dizendo, a terra e tudo que nela há será desnudada. O que é isso? Terra desnudada. O sentido aqui, irmãos, é que os feitos humanos serão revelados. O meu feito, o seu, serão revelados para julgamento de Deus. É o que Pedro está dizendo. Pedro vai dizer uma outra coisa: não há nenhum atraso, porque o tempo de Deus não tem a mesma perspectiva humana. O risco de enquadrar Deus numa lógica, irmãos, humana, é muito grande mesmo. A gente pensa que Deus é como um de nós, mas Pedro está dizendo: não é verdade. Para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pedro diz: a lógica nossa não bate com a lógica de Deus. E Pedro então relembra que o salmista, o Salmo 90, que diz assim, olha o Salmo 90, ele diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti serão como um dia de ontem, que passou com as horas da noite. Olha o que o salmista está dizendo aqui, irmãos, que Deus não restringe a uma geração. Deus nunca disse: eu sou Deus de uma geração. Deus é de geração em geração. Irmãos, isso é maravilhoso. Cada geração pensa que é o centro do mundo, mas Deus é refúgio de todas as gerações. Ele é de eternidade a eternidade. Pedro está dizendo assim: para quem vive 70, 80, 90, aqui tem gente de 90 anos, aqui nessa igreja. Tem uma senhora de 100 anos, irmãos, mas colocado diante de Deus, irmãos, 1000 anos. Quando a gente pensa em 1000 anos, irmãos, 1000 anos é muita coisa. Mas para quem é eterno, 1000 anos é como um dia. Esse é o nosso Deus.
Pedro está dizendo isso. A lógica humana não bate com o que Deus é. Deus é de eternidade a eternidade. Não há nenhum atraso, irmãos. E posso dizer ainda, irmãos, o que está em pauta mesmo é a grande paciência de Deus. Eu gosto quando Pedro diz isso. Sabe por que Deus não veio? É por causa da paciência de Deus. Deus é paciente comigo, com você. Deus é tremendamente paciente. O Senhor não demorará em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui ele é meio arminiano, totalmente arminiano. Ele está dizendo assim, olha, Ele não quer que alguns se convertam, se arrependam, Ele quer que todos se arrependam. Todos. Deixa eu me dizer uma coisa para você nesta manhã. Pense comigo aqui. Guarde o que eu vou dizer. Jamais façam uso da paciência de Deus como Jonas fez. Jamais. Façam uso da paciência com Deus, como Jonas, que fugiu para não anunciar os ninivitas a possibilidade do arrependimento. E fez isso provavelmente por questões ideológicas. Irmãos, Jonas tinha no coração o seguinte: Deus quer que esse pessoal lá da Síria, os ninivitas, esse povo veio aqui no norte do nosso país e massacrou Israel. Massacrou, acabou com a nação de Israel. Agora Deus está me pedindo para eu ir lá pregar o Evangelho, de tal maneira que, se esse povo se arrepender, Deus vai ser paciente com eles? Não, eu vou fugir. E fugiu. A ponto de Jonas dizer assim: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Isso é Deus. Mas em último lugar, o fim que ainda não veio, torna-se imprescindível manter-se preparado. Eu gosto muito dessa porção, irmãos, visto que tudo será assim desfeito. Versículo 11. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira o quê? Santa. Mas o quê? E piedosa, esperando o dia do Senhor. Irmãos, eu quero dizer duas coisas para você. Preste atenção. Se você não acredita, se há alguém aqui, dificilmente há alguém aqui que não acredita na volta do Senhor. Mas se você não acredita, o ideal, sabe o que é? Se você não acredita, é você aproveitar a vida. Pastor, o que é isso? Se você não acredita, se você é incrédulo, eu vou com Paulo aqui. Paulo disse assim, falando sobre a ressurreição: se os mortos não ressuscitam, ou seja, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, sabe o que ele diz, irmãos? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo diz: olha, se você não acredita na ressurreição, é melhor você viver a vida aqui profundamente, fazer tudo de errado, porque você vai morrer. Quero dizer isso para você. Mas se você acredita, irmãos, se essa igreja aqui, se você que entrou aqui acredita na volta de Jesus, como eu acredito, e certamente aqui eu posso olhar para cada um aqui, você acredita na volta de Jesus. Eu quero dizer que Pedro está dizendo aqui: se você acredita na volta de Jesus, você é instado a viver de maneira diferenciada. Ele diz aqui: que maneira é essa? Ele diz: vivam de maneira santa.
Santidade não é perfeição. Ninguém aqui é perfeito. Vivam de maneira santa. Ele está dizendo, olha, conforme, do verbo conformar, conforme a sua vida a Cristo, a imagem de Cristo. Isso é santidade. Ele está dizendo aqui, irmãos, de forma muito clara, ele está dizendo, olha, vivam de maneira santa, é um processo que se estende por toda a vida. Sabe aquele processo de transformação que nós vivenciamos dia após dia, até que chega o ápice na volta de Jesus. Irmãos, Deus diz para você nesta manhã aqui, baseado na palavra de Deus, vivam em santidade. Mas Ele vai dizer assim, vivam de maneira piedosa. O que é isso, pastor? Devemos fugir, irmãos, mas fugir daquela falsa piedade. Você sabe o que é falsa piedade, irmãos? Tem falsa piedade. Tem muita gente vivendo uma falsa piedade, irmãos, aquele que faz acusações injustas, mas com ar de piedade. Você já viu isso? Eu já vi. Ai, pastor, irmão, aquele irmão é bem safadinho, ele fez isso, mas eu estou falando isso, Deus sabe como eu estou falando. Isso é ar de piedade. Ah, Deus conhece o meu coração, pastor. Irmãos, vivam de maneira piedosa, mas não é com falsa piedade, irmãos, de forma alguma. É aquele que presta um culto sem honrar a Deus no dia a dia. Eu sou um cristão que ninguém diz que é cristão, falo palavrão, minto, faço tudo errado, mas no domingo eu estou aqui com a minha Bíblia. Isso é falsa piedade. Isso não tem valor nenhum. Sabe o que é não ter valor? Não tem valor. Eu quero ser um piedoso autêntico, um piedoso autêntico, um temente a Deus. Eu não sou um isolado do mundo, eu participo na minha família, eu participo na minha rua, eu sou um cristão participativo, mas eu sou crente em Jesus. Eu não abro mão, eu sou de Jesus. Isso é cristão autêntico, isso é cristão piedoso. É gente que não abre mão da palavra, é gente que não abre mão da sua igreja, é gente que ama a sua igreja de verdade. E não vem só a igreja porque nós vamos escolher um pastor, ele vem porque ele ama a sua igreja, ele é de Cristo, ele quer ver a sua igreja crescendo e glorificando a Deus. Mas vivam sem jamais perder a expectativa da volta de Jesus. Eu gosto quando Paulo diz aos Tessalonicenses, vocês esperem Jesus e sirvam. Enquanto esperam, servem. Enquanto servem, esperam. Eu quero terminar. E eu tenho 2 palavras para você nesta manhã. Quero dar 2 palavras para a gente sair daqui com o nosso coração cheio de paz e o nosso coração como igreja do Senhor. Aos que não creem, na volta de Jesus é história. Sabe qual o perigo? É você despreocupar-se tanto, mas tanto, se envolver tanto com aqui e agora. Esse é um grande perigo, de tal maneira, irmãos, que você vive comodamente acomodado, sem nenhum incômodo. Tem gente assim. Nesse caso, vale a advertência também de Paulo.
Na mesma carta daquela advertência esquisita que eu dei, mas é palavra de Paulo. Ele disse: somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Eu quero dizer isso para você, meu irmão. Se você duvida, você é digno de compaixão. Mas aos que creem, eu quero dar uma palavra para você nesta manhã. Olha o que Pedro diz aqui, irmãos. Aos que creem que a palavra do Senhor vai se cumprir cabalmente, e Jesus um dia vai entrar na história, vai vazar o túnel do tempo e entrar aqui na história. Há um desafio particular para você, meu irmão. É um desafio para você. Olha o que ele diz aqui no versículo 14, irmãos. O que ele diz aqui? Primeiro ele diz: empenhe. Parece que é um desafio particular, aqui, bem particular. Aqui é empenhe-se. Enquanto esperam, empenhe-se. Aliás, empenhar aqui é uma atitude bem pessoal, é um esforço. Irmãos, a Bíblia diz que conversão é Deus que bate em você e diz: vem para mim. Mas santidade é um empenho meu também. Eu preciso me empenhar. Ele está dizendo assim: empenhe-se. Esforcem para viverem como? Para viverem como, irmãos? Em paz. Irmãos, Deus quer uma família em paz. Deus quer uma igreja em guerra? Já não. Há poucos dias, irmãos, eu fui numa igreja, eu e a Marlene fomos numa igreja. Chegamos lá no culto da noite, numa igreja grande. Chegamos na porta, vimos tão poucas pessoas. E no final do culto, a dirigente, a ministra de música, me chama para orar. Eu fui à frente orar. E eu passei pelo pastor sentado de cabeça baixa. E no final, irmãos, aquela igreja vazia, grande, o burburinho, esse pastor está arrebentado. O que houve? Houve uma assembleia hoje de manhã, a igreja estava lotada, a galeria, tudo lotado. Gente que não vinha à igreja há muito tempo veio. Foi um furdunço, foi uma guerra. E o pastor de cabeça baixa. A palavra de Deus diz assim para a gente aqui nesta manhã, irmãos: vivam em paz. Eirene é a palavra aqui. Vivam em paz. É isso que Deus está dizendo para mim. E diz assim: olha, vivam, empenhem-se, esforcem-se para viver em paz, imaculados e inculpáveis, sem culpa, sem mácula. Fujam do pecado. Quando eu digo isso, irmãos, não estou apontando para ninguém aqui. Começa comigo. A gente foi chamado para viver em paz, imaculado e inculpável. Inculpável porque Jesus pagou o preço dos meus pecados. Eu já pequei, eu sou pecador, eu tenho marcas do pecado na minha vida, mas o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Eu creio nisso. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero orar com esta igreja, igreja amada, igreja do coração, igreja que eu torço para ser uma igreja viva, uma igreja que glorifica o nome de Jesus, sempre. Vamos baixar nossa cabeça para a gente orar? Depois nós vamos cantar. Vamos cantar bem bonito. Mas eu quero orar com você. Baixe sua cabeça. Você está querendo e precisando da paz de Deus na sua casa, no seu coração, na sua família.
na igreja, no bairro. Você está precisando dessa paz? Você está vivendo debaixo de culpa, meu irmão? Há algum pecado, há algo no seu coração que faz você culpado? Isso tem perturbado a sua vida. E você nesta manhã diz: Senhor, eu preciso do sangue de Jesus. Levante a sua mão, quero orar com você, sem medo, levante a sua mão. Deus abençoe, igreja. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, que momento para a gente aqui, para a minha vida, Senhor. Que momento precioso aqui, Senhor, quando a palavra de Deus, Pedro, aquele apóstolo orgulhoso, mas que, ó Deus, o Senhor trabalhou no seu coração durante 3 anos. E quando Jesus morreu, Pedro aprendeu tanto, Senhor, tanto. Trabalhou na região ali da Ásia Menor. Pedro mudou tanto, Senhor. Muda o nosso coração nesta manhã. E dá-nos a tua paz. Derrama a paz no nosso coração, no seio da nossa casa, no seio da igreja. Ó Deus, abençoa todas as igrejas, Senhor. Não deixa a tua igreja viver em guerra, mas que a paz de Jesus seja um fator diferencial. Limpa o nosso coração, Senhor. Tira a culpa, Senhor, porque cremos no poder do sangue de Jesus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe.